E se eu te dissesse que uma decisão equivocada, tomada sob pressão, pode mudar o destino de um homem para sempre? Pôncio Pilatos, um dos governantes mais poderosos da época, tomou essa decisão ao condenar Jesus à cruz. E o que aconteceu a seguir é uma história que você nunca imaginou. O que poucos sabem é que, após a crucificação, Pilatos enfrentou um destino ainda mais trágico do que você pode imaginar. Mas o que exatamente aconteceu com ele? E por que essa história bíblica continua relevante para todos nós, mesmo hoje? Pilatos teve nas mãos o poder de mudar o curso da história, mas o medo, a pressão e a dúvida o levaram a um fim solitário e desolador. Quer entender como um homem tão poderoso caiu em desgraça e se viu banido do seu próprio império? Vamos revelar tudo isso e muito mais, enquanto exploramos os passos que o levaram à decadência e ao exílio. Fique comigo até o final e prepare-se para uma revelação que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre o poder e as escolhas que fazemos. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada surpreendente. Pôncio Pilatos, um homem de grande poder e responsabilidade, se viu diante de uma decisão que não só moldaria seu destino, mas também o futuro de toda a humanidade. Essa história bíblica revela o dilema de Pilatos, que apesar de saber da inocência de Jesus, não teve coragem de agir com base na justiça. Ao invés disso, ele se deixou levar pela pressão do povo e pela necessidade de manter sua posição. Pilatos sabia que estava diante de algo muito maior do que ele, mas a tentação de agradar a multidão o fez tomar o caminho errado, um caminho que o marcaria para sempre. O cenário não poderia ser mais tenso. Os judeus clamavam por justiça, mas de forma equivocada, pedindo a morte de Jesus, um homem inocente. Pilatos, ciente de que nada havia de errado com Jesus, tentou por várias vezes argumentar que não havia motivos para crucificá-lo. Mas diante da pressão crescente e do medo das consequências de contrariar a opinião pública, ele se viu preso em uma decisão que ele pensava seria o menor dos males. Essa indecisão, fruto do medo e da insegurança, não foi apenas um erro, mas um reflexo de como a humanidade, em momentos de crise, muitas vezes escolhe o caminho mais fácil, ao invés de seguir o que é certo. Imagine a situação. Pilatos, sentado no tribunal, face a face com o Salvador, sabe que Jesus não merece a morte. Ele, um homem de autoridade, poderia ter rompido com o sistema e libertado o Cristo, mas não teve coragem. O medo de uma revolta, de perder o controle sobre a Judéia, foi mais forte do que a verdade que ele reconhecia diante de seus olhos. Essa história bíblica nos ensina uma lição poderosa sobre como a pressão externa pode nos desviar do que é certo. Quantas vezes em nossas próprias vidas deixamos de fazer o que é correto por medo das consequências ou da opinião dos outros? Ao final, Pilatos cedeu à multidão, permitindo que Jesus fosse condenado, enquanto ele tentava, de maneira simbólica, se isentar da culpa ao lavar as mãos. Mas o que ele não sabia era que esse gesto de aparente inocência não apagaria sua responsabilidade. Esse ato, longe de livrá-lo da culpa, o tornou ainda mais marcado pela história. Porque em muitas situações, quando evitamos tomar uma decisão firme e correta, acreditando que estamos nos isentando de responsabilidade, estamos, na verdade, ampliando as consequências de nossas escolhas. Pilatos, ao ceder à pressão da multidão, selou não apenas o destino de Jesus, mas também o seu próprio. Ele poderia ter sido o homem que tomou a decisão certa, mas a decisão errada o consumiu. Essa história nos ensina que nossas escolhas, por mais difíceis que sejam, moldam não apenas o futuro de outros, mas também o nosso próprio destino.
Ao final, Pilatos não foi lembrado por sua autoridade ou justiça, mas por sua falha em agir de acordo com o que sabia ser certo. Enquanto Pilatos estava preso à tensão e pressão do tribunal, sua esposa, Cláudia, teve uma visão clara sobre Jesus. Durante a noite, ela sonhou com ele e, em um sonho vívido, sentiu que aquele homem não era culpado, mas, ao contrário, era inocente. Ela, movida pela angústia e sabedoria, enviou um recado urgente a Pilatos, pedindo-lhe que se afastasse da decisão de condená-lo. Ela não apenas via em Jesus um homem justo, mas sentia que ele era algo maior, que estava além da compreensão humana. Essa história bíblica nos revela uma lição poderosa. Quantas vezes somos chamados a agir com sabedoria e coragem, mas cedemos ao medo e à pressão, ignorando os sinais que recebemos. Cláudia, no conforto de sua casa, teve a clareza que Pilatos, no centro da tempestade, não podia enxergar. O sonho foi uma mensagem direta de que o caminho de condenar Jesus era errado, e ela tentou alertá-lo. No entanto, Pilatos, atordoado pela situação e preso ao seu papel de governador, ignorou a visão de sua esposa. Ele estava dominado pelo medo da revolta, pela ansiedade de manter a paz e pela preocupação com sua imagem pública. Aqui vemos uma escolha crucial. Pilatos tinha a chance de ouvir a intuição, a mensagem que veio até ele de maneira divina, mas ele preferiu ignorá-la em favor de decisões mais fáceis, mais rápidas, que não desafiassem o status quo. A atitude de Cláudia revela o quão profundos podem ser os sinais que nos chegam se estivermos dispostos a escutá-los. Ela, como mulher, era muitas vezes vista como uma figura secundária, mas sua visão foi mais perspicaz do que a de muitos dos homens poderosos ao seu redor. Isso nos ensina que, independentemente de quem somos ou da posição que ocupamos, devemos estar atentos aos sinais e conselhos que recebemos, pois frequentemente o que nos impede de tomar decisões sábias é a falta de confiança em nossa própria intuição. A história de Cláudia, como um exemplo de sabedoria, é um lembrete de que devemos buscar a verdade, mesmo quando ela não é conveniente. Pilatos, ao ignorar o conselho de sua esposa, não apenas rejeitou a sabedoria, mas também se afastou do caminho que poderia ter mudado a história. Ele foi impulsionado por uma série de fatores externos, como a pressão política, a ansiedade de manter sua posição e o medo do que aconteceria se contrariasse a multidão. Essa história bíblica nos faz refletir. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, seguimos por um caminho errado, apesar de ter uma voz interior ou um conselho externo nos alertando sobre os perigos à frente? Ignorar esses sinais pode levar a consequências graves e irreparáveis. No fim, o conselho de Cláudia foi ignorado, e as consequências dessa decisão reverberaram por toda a vida de Pilatos. Sua tentativa de lavar as mãos, de se isentar de responsabilidade, só serviu para agravar ainda mais sua culpa. À medida que a história se desenrola, vemos que ele não apenas falhou em fazer o que era certo, mas também perdeu uma oportunidade de se alinhar com a verdade. Como Pilatos, muitos de nós, em momentos de grande tensão, escolhemos ignorar a voz da sabedoria, temendo os custos de uma ação correta. Mas a verdade é que essas escolhas podem ser mais caras do que imaginamos. Após a crucificação de Jesus, Pilatos seguiu seu governo na Judéia, mas a dor de suas escolhas não desapareceu. Em vez de encontrar paz ou redenção, ele se viu imerso em um ciclo de violência e erros que continuaram a definir sua liderança. Essa história bíblica nos revela uma verdade amarga. Quando tomamos decisões baseadas em medo ou ego, não apenas ferimos os outros, mas também nos enredamos em um caminho de autodestruição. Pilatos, ao ceder à pressão para condenar Jesus, tornou-se um governante cada vez mais impopular,
marcado pela brutalidade e pelos erros que tentava esconder sob o manto da autoridade. Sua ação mais notória, a construção do aqueduto, foi um exemplo claro de como Pilatos ignorava a sabedoria e os sentimentos do povo em nome de sua própria agenda. Para financiar o projeto, ele exigiu que o Templo de Jerusalém contribuísse com dinheiro sagrado, o que causou revolta entre os judeus. Quando os sacerdotes se opuseram, Pilatos não hesitou em ameaçar aumentar os impostos, uma decisão que gerou mais tensão e ressentimento. Esse episódio nos ensina algo valioso. Muitas vezes buscamos alcançar nossos objetivos à custa de outros, sem considerar o impacto de nossas escolhas sobre os outros. Mas a verdade é que essa abordagem nunca traz estabilidade ou paz duradoura. O povo judeu, revoltado com as imposições de Pilatos, se levantou contra ele, mas a resposta do governador foi uma repressão brutal. Ele não estava interessado em resolver os conflitos de forma justa, mas em manter o controle a qualquer custo. Essa história bíblica nos mostra que quando buscamos controlar as situações com violência, acabamos criando mais resistência e mais dor. A violência gera mais violência. E ao contrário do que muitas vezes pensamos, a força não traz a verdadeira ordem. Ela apenas alimenta o caos. Pilatos, ainda preso ao orgulho e à necessidade de manter seu status, não aprendeu com os erros cometidos. Ele continuou a agir de forma insensível e cruel, tratando os protestos e as insatisfações do povo com ainda mais violência. O mais trágico de tudo isso é que Pilatos não via que suas ações o estavam isolando cada vez, mas não apenas do povo, mas também de sua própria humanidade. Quando nos tornamos insensíveis ao sofrimento dos outros, como Pilatos, perdemos a capacidade de agir com sabedoria e compaixão, e as consequências disso são profundas e duradouras. O reinado de Pilatos não foi marcado por grandes conquistas, mas por uma sequência de erros que o levaram a um final inevitável. Sua insistência em manter o poder através da violência e da repressão não fez mais do que aumentar o descontentamento do povo e acelerar sua queda. Essa história bíblica serve como um lembrete claro. As escolhas feitas a partir de um lugar de orgulho, medo e egoísmo não trazem frutos duradouros. E no caso de Pilatos, essas escolhas não apenas arruinaram seu governo, mas selaram seu destino de forma irreversível. Após os eventos que marcaram sua queda em Jerusalém, Pilatos foi afastado do governo da Judéia e chamado de volta a Roma. Esse chamado, que inicialmente poderia parecer uma oportunidade de reintegração, na realidade foi um veredito final. Pilatos, que antes governava com o peso do poder, agora enfrentava o julgamento de seus próprios erros. Sua arrogância, seu orgulho e a incapacidade de reconhecer a gravidade de suas ações haviam acabado com sua carreira e sua reputação. Essa história bíblica revela como o poder, quando mal utilizado, pode ser o precursor da queda mais dolorosa. Pilatos, em sua busca incessante por manter o controle, perdeu tudo. O imperador Tibério, que já havia recebido inúmeras queixas sobre a brutalidade de Pilatos, decidiu afastá-lo. O exílio foi uma punição para suas ações cruéis, um castigo que, embora geograficamente distante, não era menos doloroso. Pilatos foi enviado para a Gália, onde seu nome já não tinha o mesmo peso e sua autoridade não significava nada. Ele, que havia sido um homem poderoso, agora era um homem sem poder, sem amigos e sem a dignidade que antes o acompanhava. Sua queda de Roma para o exílio é uma poderosa lição sobre como a busca por controle através do medo e da violência pode, de fato, nos levar a uma vida de solidão e arrependimento. O que talvez tenha sido mais doloroso para Pilatos foi perceber que, ao ser afastado, ele perdeu mais do que o governo da Judéia. Ele perdeu o respeito, a confiança do povo e a oportunidade de se redimir.
O exílio, que poderia ter sido uma chance de reflexão, foi, em vez disso, uma condenação silenciosa. Pilatos se viu como um homem deslocado, longe da glória e da autoridade, mas sem sabedoria para compreender a razão de sua queda. Essa história bíblica nos ensina que, muitas vezes, as consequências de nossas ações não são imediatas, mas elas sempre chegam. E quando chegam, podem ser devastadoras. A decadência de Pilatos não parou no exílio. Sua vida foi marcada pela tristeza e pelo arrependimento, um arrependimento que veio tarde demais. Ele, que havia possuído poder absoluto sobre o destino de Jesus, agora não tinha controle sobre sua própria vida. A solidão do exílio o consumia e a amargura o levava a uma espiral de autodestruição. Pilatos, no fim, tomou uma decisão ainda mais trágica. Ele tirou sua própria vida. Sua morte, embora fisicamente inevitável, foi uma consequência emocional e espiritual de suas escolhas erradas. E assim, Pilatos, que poderia ter sido lembrado por suas virtudes, foi eternamente marcado por sua falha. Essa história de Pilatos serve como um aviso de que o orgulho, a vaidade e a busca por controle a qualquer custo não apenas destruem outros, mas também nos destroem por dentro. O fim de Pilatos é uma lembrança clara de que, quando não estamos dispostos a refletir sobre nossas escolhas, o preço pode ser fatal. O exílio e a morte de Pilatos, como consequências de sua decisão de não agir com justiça, nos desafiam a pensar: estamos tomando as decisões certas em nossas vidas? Ou estamos como Pilatos, apenas adiando o que sabemos ser a verdade? Depois de acompanhar a trágica história de Pôncio Pilatos, é impossível não refletir sobre o impacto das escolhas que fazemos, especialmente quando temos poder nas mãos. Pilatos teve diante de si a oportunidade de fazer a coisa certa, de escolher a verdade, mas escolheu o caminho mais fácil, o caminho da pressão externa e do medo. Ao longo de sua jornada, ele ignorou conselhos sábios, se deixou cegar pelo orgulho e pela necessidade de manter sua posição, e no final, se viu em um exílio emocional e físico que marcou sua vida para sempre. O que podemos aprender com a história de Pilatos? Quantas vezes em nossas vidas somos pressionados a tomar decisões que vão contra a nossa consciência, que nos afastam daquilo que é justo? O destino de Pilatos é uma advertência sobre o poder das escolhas. Por mais que possamos tentar nos isentar da responsabilidade, no fim, as consequências de nossas ações nos encontram. O que você faria se estivesse no lugar dele? Tomaria a decisão difícil, mas certa, ou cederia ao medo e à pressão? A lição de Pilatos é clara. Não importa o poder que você tenha, as decisões que você toma moldam seu destino. Elas não só afetam você, mas também aqueles ao seu redor. Pilatos não foi lembrado por sua autoridade, mas por sua falha em agir com justiça e compaixão. E isso nos leva a refletir sobre como estamos vivendo nossas próprias vidas. Estamos tomando as decisões certas, com base na verdade? Ou estamos deixando que o medo e o ego nos conduzam para caminhos errados? Se você gostou dessa reflexão e quer continuar aprendendo mais sobre as lições que a Bíblia nos oferece, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Não deixe que a história de Pilatos se perca no tempo. Faça dela uma oportunidade de aprender e crescer, aplicando esses ensinamentos em sua vida. O futuro é construído pelas escolhas que fazemos hoje. Então, qual será a sua próxima decisão? Deixe nos comentários sua opinião sobre essa história e que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.